Sua empresa está preparada para esse cenário pós-pandemia? É uma pergunta importante, né? Para esse momento que todos estamos passando, e talvez a resposta já esteja sendo trabalhada por você há algum tempo, né? Era inimaginável que há alguns tempos atrás, ou pouquíssimo tempo atrás, houvesse esse grande desafio na vida das pessoas e das organizações, para que a gente tivesse esse momento de pausa, né? Para refletir sobre várias coisas. E aí eu já estou vendo um pouco o lado positivo, se é que existe alguns lados positivos no meio de uma pandemia, mas a gente tem que acreditar que deve existir. E dessa forma eu acredito que todos nós fomos surpreendidos por esse momento e estamos com propostas aí de mudança, e mudanças para melhor, lógico, né? Do ponto de vista pessoal, eu tenho ouvido muitas pessoas, acompanhado muitas lives e tudo, e todo mundo tem uma visão de que o mundo talvez seja melhor depois dessa pandemia, do ponto de vista de relacionamento e etc. E eu acredito que seja mesmo, mas também entendo, como a história já mostrou muitas vezes para nós, que mudanças elas ocorrem através de ações, né? E não apenas de intenções. Então, nesse momento, eu acho que todos estão refletindo e estão tendo aí as melhores das intenções para, na volta de um mundo um pouco mais normal do que esse que nós estamos vivendo hoje, e a gente quer que ele esteja normal o mais rápido possível, as pessoas estejam melhores. A mudança no sentido é para melhoria. E acredito que muitas pessoas irão, de fato, se tornar seres humanos melhores. E isso vai ao encontro das nossas empresas, das nossas organizações, que de repente acordaram aí numa situação atípica e que tiveram que tomar decisões assim de curtíssimo prazo e já tomaram. Eu acredito que as decisões de curtíssimo prazo já foram tomadas para que se possa respirar e se possa caminhar pensando aí já lá pós-pandemia de como as coisas deverão acontecer. Essas mudanças que já ocorreram, algumas já demonstraram que provavelmente irão permanecer. Não exatamente do jeito que está, mas com algumas adaptações, como, por exemplo, a questão do trabalho home office. Eu tenho certeza que muitas empresas, sobretudo as que prestam serviço e a parte mais administrativa das organizações, elas estejam se adaptando a um novo modelo de realizar isso, e certamente isso vai acabar acontecendo depois que nós voltarmos a um cenário mais próximo da normalidade. Mas tirando essas questões, eu tenho a impressão que esse momento agora ele permite que os empresários e os gestores, sobretudo, né, as pessoas que têm a grande responsabilidade de conduzir essas organizações depois desse período, devam estar já se preparando para isso. E algumas coisas já devem estar sendo pensadas, refletidas, para que voltem numa condição favorável a esse cenário. O que nós temos aqui para compartilhar com vocês e abrir a partir desse nosso encontro uma troca, e eu falo desde já que haverá essa troca, se você estiver interessado, porque ao final dessa nossa apresentação nós vamos deixar aí os nossos canais de mídias e de comunicação para que você possa interagir conosco na proposta dessa nossa gravação, que tem origem numa live feita recentemente, que é falarmos sobre a mentalidade do risco relacionada ao contexto de uma organização. E é isso que eu quero dividir com vocês e colocar qual é a nossa ideia, a nossa simples contribuição para que talvez ajude você, seja um empresário, um gestor, um microempreendedor individual ou qualquer pessoa que esteja preocupada aí
como preparar a sua empresa para esse momento que vai passar e que você vai voltar a ter que enfrentar aí uma nova realidade. Sem dúvida nenhuma será uma nova realidade, porque nada vai acontecer assim tão rápido a ponto de nós acordarmos de novo e entender que todo mundo já voltou a viajar, por exemplo, que todas as empresas já voltaram a ter aquelas demandas contratuais que tinham até um tempo atrás aí. E não vai ser assim, nós vamos ter uma mudança gradativa para que tudo volte realmente a estar dentro de um cenário de total normalidade. E esse assunto que eu quero apresentar para vocês é baseado na nossa experiência profissional. Então, ao longo desses últimos 30 anos, e nós estamos vivendo aí essa grande oportunidade de conhecer modelos de gestão, seja como consultor, seja como instrutor, seja como auditor nesses sistemas, nós acabamos por entender algumas boas práticas de gestão e fizemos aí um breve resumo daquilo que poderia ser uma, uma ajuda para que você passe por esse momento que você ainda tem aí de transição e talvez se prepare através daí para agir de uma forma diferente, porém com propósitos claros, objetivos claros de uma retomada do seu negócio de uma maneira que talvez seja com menos risco. Então, essa questão da mentalidade do risco, ela vem norteando as normas internacionais de gestão, baseadas aí na International Organization for Standardization, ou resumidamente as normas ISO, que há muito tempo já se dedicaram para que a vida das organizações fossem melhores, sejam melhores. O que acontece, na nossa opinião, é que antes da pandemia, muitas empresas já implementaram esses sistemas e têm uma boa prática de gestão, mas talvez não tenham feito esse exercício de analisar o risco do seu negócio relacionado ao seu contexto de uma maneira como pode ser feita hoje, que ela desafia e motiva as empresas a fazerem isso de uma forma mais consistente. E provavelmente algumas empresas ou gestores que estejam nos ouvindo nem tenham tido contato com essa metodologia, com essa ideia da ISO em promover a mentalidade do risco. Então, nós vamos ter a oportunidade aqui de colocar a nossa visão sobre isso e tratar desse assunto com vocês de uma maneira mais prática. Então, só para uma pequena introdução, lembrar, né, para quem já ouviu ou para quem nunca teve essa informação, que a ISO ela é uma organização internacional criada em 1947, sediada em Genebra, na Suíça. E aí já vem a primeira grande informação. Nós estávamos naquela época, então, pós-guerra, né? E parece que tem uma coincidência, nós estamos agora próximos a viver uma outra pós-guerra, não igual, mas com alguns efeitos nocivos da mesma magnitude. E naquela época, o que a ISO se propôs a fazer foi criar padrões internacionais, e aí seriam para produtos mesmo, para que aqueles países industrializados pudessem sobreviver ao caos que ficou da Segunda Grande Guerra e começassem ali um processo de comercialização entre eles. E para isso os produtos precisariam ter padrões internacionais. Portanto, a ISO já nasceu numa situação também de extrema necessidade na vida dos países industrializados e das empresas que, na época, ajudavam esses países a realizar seus negócios. Então, dentro dessa, entre aspas, coincidência, a ISO progrediu durante todos esses anos e, obviamente, continua com a sua missão de ter normas de padrões internacionais para produto, mas houve, no meio desse caminho, uma revolução dentro dos conceitos de gestão, e o carro-chefe é a qualidade, onde na década de 70 e 80 se fortaleceu o conceito da Total Quality Control, que é a qualidade total, e dentro dessa nova forma de fazer gestão dentro das organizações,
a ISO criou lá a primeira norma da família de gestão, que sobrevive até hoje, embora já tenha passado aí por revisões de melhoria bastante significativas, mas deu origem lá à ISO 9000, a família 9000, em 1987. E a partir da década de 90, as empresas então passaram a ter um modelo de gestão para que pudessem conduzir melhor seus negócios relacionados a produtos, mais tarde para serviço. Aí já na década de 90 houve um crescimento maior das demandas sobre serviço, e hoje nós temos as empresas prestadoras de serviço ou as de manufatura de produtos num nível bastante igual aí nas boas práticas de gestão. E aí, só para ilustrar, aí depois da família 9000, nós tivemos a vinda de outras famílias, como a do meio ambiente, a 14000, nós tivemos lá no passado a OSAS cuidando da saúde e da segurança, e agora já tendo uma nova ISO, que é a 45001, que trata desse assunto. Estamos com uma nova oportunidade aí muito forte de valorizar a ISO 27001, por conta do ano que vem termos a LGPD e esse sistema de gestão da segurança da informação, ele dá uma boa base para que as organizações se preparem também para atender a essa legislação, enfim. Então, a ISO, ela já tratou das boas práticas de gestão. O que talvez não tenhamos feito de uma maneira muito adequada é essa parte estratégica que trata da mentalidade do risco relacionada ao contexto da organização. Nesse sentido, eu vou apresentar aqui para vocês, de uma forma, espero, didática, como essa metodologia pode ser utilizada neste atual momento, para que você se prepare para o momento que vem logo na frente. E, no final, nós vamos, como eu já havia dito, deixar aí os nossos canais para que a interação entre a metodologia e até mesmo as nossas assessorias para uso dessa metodologia, qualquer pessoa que esteja nos assistindo agora poderá fazer esse contato conosco, que com muito prazer nós faremos essa interação com vocês sobre o que nós vamos falar aqui. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dessa metodologia da mentalidade do risco relacionada ao contexto de uma organização. A primeira etapa dessa metodologia prevê que você faça de novo um exercício que já deva ter feito, mas com um pouco mais de propriedade. Vamos começar novamente enxergando quem são as partes interessadas do seu negócio. Provavelmente nós vamos cair em alguns pilares já conhecidos, e que certamente são eles: clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas ou as pessoas que têm como objetivo aí obter o lucro do negócio a qual você dirige, ou é o próprio acionista, ou um gestor, ou um colaborador que tem aí um cargo de liderança e que também possa atuar nesse plano. E poderíamos ainda ter alguns outros interessados, nesse momento talvez de não tanta relevância, mas são, como os organismos regulamentares, dependendo do ambiente onde você está inserido, a comunidade ou o condomínio, e por aí vai. Mas a gente poderia fortalecer esses 4 pilares mesmo para esse nosso estudo, que se traduzem entre clientes, colaboradores, fornecedores e acionistas. Muito bem. Para que a gente possa fazer uma análise de como nós estávamos atendendo às necessidades e às expectativas desses interessados antes da pandemia e promova mudanças e melhorias para pós-pandemia, é importante que agora a gente faça um outro exercício. Recomendo que vocês tentem fazer uma avaliação desse cenário envolvendo esses interessados. Poderia ser por meio de pesquisas, ou de uma avaliação, ou de uma consulta, ou de uma entrevista, de algum critério, você procurar saber desses interessados as áreas de interesse que realmente, neste momento, você tenha como foco para a sua primeira avaliação.
Talvez você não precise fazer isso para todos. Então, vamos imaginar que você tem uma carteira de clientes regulares, né, esperando que eles continuem com você. Você pode eleger os seus principais clientes ou os mais estratégicos. E assim, em relação aos seus fornecedores, e assim, em relação aos seus colaboradores, que neste contexto, eu acredito que você já esteja com uma equipe que foi mantida para continuar o seu negócio e talvez você possa envolver a todos, ou dependendo da característica da sua organização, os seus principais gestores, líderes ou colaboradores que estão aí atuando com você, né, nesse grande desafio de sobrevida para essa próxima etapa. Elegendo essa amostra, e fique livre para fazer o tamanho da amostragem, você então vai fazer essa avaliação, que deverá ser através de perguntas. E aí, para que a gente já tenha um parâmetro de como usar a resposta, é importante que essas perguntas sejam formuladas para que você obtenha um feedback conclusivo, em termos de satisfação ou de atendimento àquele item, seja em relação ao produto, ao serviço, ao atendimento, ao processo financeiro que você realiza, no caso do cliente, no caso do fornecedor, em relação a como as questões estão sendo tratadas em termos de relacionamento, em termos de entrega, de prazo, de qualidade, enfim. E você estabelecendo essas questões mais importantes para o seu negócio, você vai submeter a essa avaliação. Muito bem. Então, nós já temos a primeira etapa da metodologia realizada, que é identificar essas partes interessadas e estabelecer as questões que você tem interesse em saber. E deve colocar também nessa avaliação uma questão mais aberta de perceber se ele gostaria que você fizesse isso de uma forma diferente depois dessa pandemia, ou quais são as sugestões ou as mudanças de melhoria que esses interessados também têm. Muito bem. Ao receber essa devolutiva, você agora, como sugestão, vai pontuar essas respostas e classificá-las. Vamos colocar num percentual como sugestão, poderiam ser notas, mas eu vou recomendar um percentual de 0 a 100%, né? Então, se na sua amostragem 100% daqueles clientes ou daqueles colaboradores apontaram aquela questão como satisfatória ou bem atendida, você tem aí o resultado de 100% e assim sucessivamente. Vamos sugerir que você use agora o método SWOT para fazer a análise desses fatores internos e externos que estão aí dentro dessas avaliações ou dessas pesquisas e separe em 4 pilares aí essas respostas. A sugestão dada é a seguinte: que todas essas questões e respostas que alcançaram a excelência lá, os 100%, você as classifique como forças da sua organização, porque de fato são. Vamos dividir isso numa linha de corte de 80 a 99, para que a gente tenha essa curva. E aí, tudo que acabou caindo nessa curva de no mínimo 80% e no máximo 89%, você pode chamar isso de oportunidades. Sem dúvida, existe ali um cenário de oportunidades para que você possa tomar algumas ações de melhoria. Acrescente a essas oportunidades possíveis sugestões ou recomendações que vieram naquela outra parte dessa pesquisa ou avaliação, porque também se caracterizam como oportunidades. Então, olhando para o SWOT, nós já temos forças e oportunidades estabelecidas. Olhando de novo para a sua pesquisa, todas as outras questões que não alcançaram 80, mas que não foram inferiores a 60, vamos colocar então 60 como um divisor, de 60 a 79, você está diante de um cenário que nós podemos chamar de fraquezas. Existe aí situações de risco para o seu negócio. E sem dúvida nenhuma, as que forem pontuadas abaixo de 60, na nossa recomendação, você pode claramente chamá-las de ameaças. E também aí estão caracterizados riscos da sua organização. Muito bem.
Então, nós já temos um cenário de forças e oportunidades, que nós vamos chamar tudo isso de oportunidades agora, e temos um cenário de fraquezas e ameaças, que nós vamos chamar a partir de agora de riscos do seu negócio. Então, nós já fizemos essa análise e já temos agora um material para que a gente possa agir de uma outra forma. Então, vamos separar oportunidades de riscos. Todas aquelas questões que apareceram no SWOT como oportunidades, porque foram pontuadas entre 60 e 79, a recomendação é que você não abra mão de nenhuma dessas questões e as trate todas como oportunidades mesmo. Porém, aquelas que vieram como sugestões de melhoria ou as forças que você já identificou, eu recomendaria que você olhasse para esse cenário e verificasse que, mesmo tendo tido forças, se você acredita que possa potencializar alguma delas, e se aquelas sugestões que vieram, de fato, você, numa primeira análise, entendam que agregam valor para o seu negócio, você também aí traga essas questões para este cenário agora, chamado cenário das oportunidades. E aí você já tem, então, algumas oportunidades que você deve tomar ações para que sejam implementadas. Como fazer isso? Aí nós recomendamos que você utilize um plano de ação. E um parênteses, tanto a análise do SWOT como esse plano de ação são ferramentas que nós estaremos disponibilizando para vocês através dessa metodologia da mentalidade do risco relacionada ao contexto da organização. A quem nos solicitar, nós forneceremos um procedimento de tudo que eu estou dizendo, com mais alguns formulários que ajudem vocês a realizarem essa tarefa. Então, neste plano de ação, vocês vão determinar o que será feito, como isso será feito, quem será responsável por fazer, e óbvio que você pode ter algumas atividades pontuadas para realizar uma única ação. Então, esse formulário que a gente vai fornecer, ele permite que você estabeleça para uma mesma ação várias atividades que devem ser realizadas por pessoas até diferentes. Qual o prazo que isso deve ser cumprido? E esse modelo vai permitir que você gerencie até esse prazo, né, através do percentual de nível de atendimento, e acompanhe a implementação de todo esse plano de ação de melhoria que você estabeleceu para atender a uma demanda de oportunidades relacionadas a algum dos seus interessados. E mais lá na frente, você vai avaliar se esse plano foi efetivamente implementado e depois nós vamos dizer como é que nós faremos para avaliar a eficácia desse plano de ação. Mas a primeira parte, então, da metodologia foi identificar os interessados, levantar necessidades e expectativas por meio de uma pesquisa ou avaliação, e aí traduzir isso olhando agora para as oportunidades que demandam a necessidade de planos de ação. A próxima etapa diz respeito aos riscos. Então, voltamos para as nossas fraquezas e para as nossas ameaças. Aí vamos também fornecer a você a metodologia e um formulário que permita você fazer o seguinte: você vai pontuar todos esses riscos que você levantou e vai fazer uma primeira análise do impacto desse risco dentro do seu negócio. Ele é um risco, mas você vai tentar aí classificar um pouco melhor o nível do impacto que ele traz no seu negócio. E, de uma maneira simples, a gente recomenda que ele seja analisado pela severidade, pela gravidade, e isso pode estar associado com fator financeiro, com perda, com alguma coisa significativa, e você vai dar uma nota para essa gravidade. Essa nota pode ser determinada por você, mas a gente pode estabelecer uma nota de 1 a 5, por exemplo, colocando o 1 como sendo o nível de mais baixo dessa gravidade, o 5 o mais alto, e fazendo algumas interpretações de como eu pontuo 1, 2, 3, 4, 5, para ficar uma análise bem mais objetiva.
e vou analisar também sobre a probabilidade de ocorrência dele. E aí, como eu já tenho o meu histórico, eu posso perceber que essa fraqueza e essa ameaça, vamos lá, no último ano, por exemplo, ela já ocorreu mais vezes do que nós gostaríamos, então a probabilidade ela pode estar relacionada também numa pontuação de 1 a 5 e colocando lá a nota 1, por exemplo, como algo que é um risco, mas é que nunca ocorreu. Então, é uma probabilidade extremamente baixa, mas ele é um risco. E assim, sucessivamente, você vai chegar lá na sua pontuação de nota 5, dando aí uma classificação de probabilidade desse risco. O resultado dessa gravidade e dessa probabilidade irão classificar esse risco. E aí nós podemos entender se ele é um risco aceitável, se ele é um risco preocupante, se ele é um risco crítico, se ele é um risco muito crítico, também criar aí uma classificação para cada um desses riscos. Muito bem. A seguir, o que é importante é que todos os riscos, sejam eles de maior impacto ou de menor impacto, eles sejam controlados. Aí vem uma tarefa importante. Você vai ter que analisar como você hoje já está controlando esse risco. Então, você pode estabelecer alguns critérios bem interessantes, como, por exemplo, se esse risco cair lá numa classificação de um risco de menor impacto, mas ainda assim eu me obrigaria a ter duas medidas de controle no mínimo para garantir que ele não se manifeste, embora ele já não tenha se manifestado, talvez lá pela probabilidade baixa que ele apresentou. Mas eu quero garantir que ele não vai acontecer. Então, eu vou olhar o que eu já faço hoje para controlar e garantir, no meu ponto de vista, que ele não vai ocorrer. Agora eu tenho uma oportunidade de reavaliar os meus processos, por exemplo, e identificar que aquele risco que veio daquela fraqueza ou daquela ameaça está relacionado lá ao processo comercial, ao processo de atendimento, a um processo de produção, a um processo de entrega. E aí eu vou me obrigar a fazer uma pequena análise desses processos, não necessariamente reescrevendo ou escrevendo procedimentos, depende aí de como a sua organização trata o processo, mas estabelecendo alguns critérios de controle para que esses possíveis processos internos garantam que esse risco, independente da magnitude dele, não se manifeste. Esse é um exercício muito importante. E assim eu vou fazendo para todos os outros riscos que eu fui classificando nessa minha análise. E vou aumentando a exigência de medidas de controle conforme a gravidade ou a probabilidade que esses riscos apresentaram lá, e vou tentando fazer com que eles não ocorram de fato. Uma outra recomendação é que, olhando para aqueles riscos de maior gravidade, né, que são os críticos ou os muito críticos, mesmo tendo boas medidas de controle, é importante que eu já faça planos de contingência, plano B. Então, eu já posso, nesse exercício, avaliar o seguinte: e se eu não conseguir controlar esse risco no próximo período que vem, aí ele aparecer e eu não conseguir porque as minhas medidas de controle não foram tão efetivas? Eu já posso estabelecer um plano ali de emergência, né? Um plano de contingência, e se ele se manifestar, eu já tenho ali, então, uma ação a ser tomada de imediato para combater aquele risco que ocorreu e provavelmente evitar que ele continue ocorrendo até que eu refaça uma análise mais criteriosa das medidas de controle, que certamente irão me obrigar a rever, uma vez que eu não tive êxito no combate ou na barreira desse risco dentro da minha organização ou do processo a qual eu estou fazendo a gestão, e aí cada um dentro do universo que esteja utilizando essa ferramenta para melhorar aí o seu desempenho. Muito bem, então essa ferramenta ela acaba sendo estática e dinâmica após um certo tempo, que pode ser quando eu me deparo com um risco não controlado. Mas
para que a gente faça com que esse exercício tenha sido válido e continue fazendo parte do nosso processo de gestão, ele precisa ser avaliado sistematicamente quanto à sua eficácia. Muito bem. Então, qual é a recomendação? Que você estabeleça um período, eu recomendaria no mínimo a cada 3 meses, dependendo do impacto do seu negócio, ou a cada 6 meses, no pior dos casos, a cada ano. Mas, de fato, neste momento, eu acho que fazer uma análise anual já não seria uma boa ideia, porque nós estamos vivendo um momento de transformação e a gente precisa de respostas mais rápidas para avaliar se o nosso modelo de controle está efetivo, que é a eficácia de tudo isso. Então, vamos imaginar que você estabeleceu 6 meses depois, reavaliar tudo isso. Nós vamos fazer tudo de novo. Então, nós vamos voltar para os nossos interessados, reavaliar aquele cenário que há 6 meses atrás nos serviu como ponto de partida para esse planejamento, vamos chamar assim, de ações para melhoria ou para controle. A partir das respostas que vierem 6 meses depois, nós vamos reclassificar novamente usando lá o SWOT, e aí nós vamos verificar se aquelas oportunidades acabaram nos levando para um resultado melhor, né, do que aquele que nós tínhamos no primeiro momento. Então, aquela escala que eu sugeri de 80 a 100, supondo que aquela oportunidade na primeira avaliação tenha dado 85 e você implementou melhorias e agora você talvez não tenha chegado a 100 ainda, mas chegou a 95. Então, você tem aí um indicador de que foi eficaz aquela oportunidade de melhoria. Isso não quer dizer que, por não ter atingido ainda ao 100, ela não passe por uma nova avaliação para verificar se você ainda precisa fortalecer essa melhoria no seu próximo ciclo de planejamento ou não, ou se esse resultado já estabelece uma certa segurança e você mantenha, portanto, aquelas ações que já foram implementadas. E lá nos riscos, da mesma forma, você vai verificar se aquelas fraquezas subiram, pelo menos para oportunidades, ou se elas desapareceram, que seria o melhor dos cenários, e qualquer upgrade que ela tenha tido, você já pode considerar como um resultado satisfatório. Se ela era uma ameaça e virou uma fraqueza, se ela era uma fraqueza e virou uma oportunidade, ou se simplesmente ela desapareceu do seu cenário de riscos. E, óbvio, que isso vai oportunizá-lo a fazer tudo de novo, a rever novos planos de ação, caso aplicáveis, rever se aqueles riscos estão hoje num nível de controle mais satisfatório e, desta forma, você usar uma sistemática permanente de melhoria para o seu negócio e, quem sabe, aí você acaba criando uma nova prática de gestão bastante interessante para não só oportunizar esse momento e gerar ações de curto ou médio prazo, né? E a ideia é que as ações sejam sempre de curto e médio prazo, para que você tente resolver esses primeiros problemas dessa forma. E depois, quando você já estiver entrando, talvez aí já numa curva de maior normalidade, você possa fazer esse exercício pelo menos uma vez ao ano, que seria uma recomendação também interessante, para que você não perca de vista a importância de tudo isso para o seu processo, para o seu negócio, para a sua organização, independente da área em que você, nesse momento, se encontre aí. Resumidamente, era isso que a gente queria passar para vocês. Espero que eu tenha sido claro aí, mas fica desde já aberto o canal que eu vou dizer para vocês daqui a pouco qual é. Então, nós poderemos e devemos estar sempre juntos nesse caminho que a gente está abrindo aqui agora por meio dos nossos canais sociais, né? Então, nós temos aí o Facebook, o LinkedIn,
o Instagram, e em todos esses canais vocês podem acompanhar a NV Consultoria. O nosso site também é o www.nvconsultoria.com.br, e os meus canais particulares para contato, Noronha, @nvconsultoria.com.br, lembrando aí que meu nome é João Carlos de Noronha. E também, se vocês quiserem se comunicar conosco através de WhatsApp, o telefone é o 11 98828 7535. E volto a afirmar, vai ser assim com muito prazer se alguém nos procurar para que a gente possa continuar essa nossa conversa aí sobre valorizar essa boa prática de gestão já estabelecida pelas normas ISO, todas elas trazem esse mesmo assunto, e, resumidamente, se traduz aí na mentalidade do risco relacionada ao contexto da organização. Eu agradeço por você ter nos assistido e fico à total disposição de vocês para qualquer necessidade dentro desse assunto ou qualquer outro que vocês também julguem necessários para que a gente possa contribuir nesse difícil momento aí que todos nós estamos atravessando. Então, meu muito obrigado e até uma breve oportunidade.